Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar esse apêndice do nosso seminário, é o apêndice B. E aí então eu estarei tendo feito a conclusão do nosso seminário. Esse apêndice é para compartilhar com vocês uns 4 ou 5 textos que eu selecionei a respeito das promessas que Deus fez a Israel. E essas promessas nós conseguimos identificá-las na história, no processo da história. Algumas se cumpriram, outras nós estamos aguardando os acontecimentos atuais para conseguirmos identificar se realmente Deus está em continuidade com os seus planos em relação a Israel e para o restante das nações, até que se complete os números dos dias que Ele mesmo estabeleceu para vir buscar a sua igreja na volta de Jesus. São muitos acontecimentos, muitos eventos e muitas coisas que a gente percebe que são faladas, entre outras que se cumprem, outras não. Há algumas controvérsias, mas contudo o importante é perceber que a palavra de Deus ela não muda, ela não erra. Nós aqui equivocamos às vezes com as nossas conclusões, mas nesse assunto em que nós estamos seguindo para identificar a mão de Deus na história através de Israel, nós conseguimos perceber na história o quanto Deus tem deixado suas digitais para revelar o seu amor, a sua graça para toda a humanidade, o que Ele vem fazendo para concluir o seu projeto de restabelecer o céu e a terra, conforme nós encontramos em muitas outras passagens bíblicas as promessas de novos céus e nova terra. E alguém pode estar se perguntando, realmente, o que de fato tem a ver a história da nação de Israel com a volta de Jesus, com a sociedade, com todas as coisas? E na leitura desses textos aqui, a gente vai poder perceber algumas coisas que demonstram que Deus continua de fato interessado em restabelecer todas as coisas através do seu relacionamento com a nação. Então vamos aos textos. Aí está o primeiro, de Jeremias 32, 44. Bem, assim diz a palavra de Deus: sim, os campos voltarão a ser comprados por prata e haverá novamente contratos assinados e selados diante de testemunhas na terra de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades dos montes da Cefelá e na planície junto ao mar e até no sul, perto do deserto do Negueb. Eu vou mudar o destino de Israel. Voltarão os dias de riqueza e de paz, diz o Senhor. Próximo texto que nós vamos ver por acaso você ainda não viu o que esse povo anda dizendo? Dizem que o Senhor escolheu Israel e Judá, mas depois os abandonou. Eles estão desprezando sua própria nação, achando que deixaram de ser meu povo. Assim diz o Senhor: tal como não vou mudar as leis fixas que estabeleci para o dia e a noite, para o céu e a terra, jamais rejeitarei os israelitas e a família real de Davi, meu servo.
Não mudarei meu plano de escolher o descendente de Davi como rei do povo de Abraão, Isaque e Jacó. Muito pelo contrário, restaurarei a Israel a antiga glória e mostrarei todo o meu amor que sinto por ele. Vamos seguir, próximo texto. Assim diz o soberano, o Senhor: agora outras nações zombam de vocês, dizendo: Israel é uma terra assassina, terra que mata seu próprio povo. Mas isso é coisa do passado. Os montes de Israel não deixarão mais os lares de Israel sem filhos. A terra de Israel não destruirá mais os seus moradores. Palavra do soberano, o Senhor: nunca mais permitirei que outros povos zombem de vocês. Israel não sofrerá mais vergonha diante de outras nações, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel 36, 13 a 15. Mais um texto. Depois disso, o Senhor diz: Filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles andam dizendo: nós não passamos de um monte de ossos secos. Já não temos mais esperança. Nossa nação acabou. Por isso, Ezequiel anuncia ao meu povo: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, abrirei as sepulturas do exílio, povo de Israel. Farei vocês se levantarem e levarei o meu povo de volta à terra de Israel. E quando eu abrir as suas sepulturas e os fizer sair, finalmente, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Colocarei o meu espírito em vocês e assim vocês voltarão a viver. Então eu lhes darei novamente a posse de sua terra e finalmente vocês saberão que eu, o Senhor, fiz estas promessas e vou cumprir o que prometi. Palavra do Senhor. Ezequiel 37, 11 a 14. Mais um texto. Naquele dia reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruínas. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei e ela terá novamente a sua antiga glória. Israel tomará posse do remanescente de Edom e de todas as nações que pertencem a mim, declara o Senhor, que planeja todas essas coisas. Eu mudarei a sorte do meu povo, Israel. Eles reconstruirão suas cidades destruídas e morarão nelas mais uma vez. Eles plantarão suas vinhas e pomares, comerão os frutos e beberão do seu vinho. Eu plantarei Israel em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que eu lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amós 9, 11 a 15. Esse texto, por exemplo, é uma grande realidade diante dos nossos olhos, diante de todas as nações. Atualmente, Israel está em seu estado e é uma nação estabelecida e a prova do que o profeta disse está diante dos olhos de todas as nações. Essa realização dessa promessa é uma prova da existência de Deus, e o que Deus fala, Ele faz e cumpre. É muito interessante. Mais um texto aí. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Anúncio do Senhor que estendeu os céus
colocou os alicerces da terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eu farei de Jerusalém uma taça de vinho que embriague todas as nações vizinhas, que mandarem seus exércitos cercarem Judá e Jerusalém. Jerusalém será uma pedra pesada, embora as nações se unam para tentar tirá-la do seu lugar, acabarão sendo esmagadas pela pedra. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que os cavalos fiquem apavorados e os cavaleiros loucos. Tomarei conta do povo de Judá, mas cegarei os cavalos dos seus inimigos. As famílias dos judeus dirão umas às outras: o povo de Jerusalém achou força no Senhor dos exércitos, o seu Deus. Naquele dia farei das famílias de Judá um pequeno fogo que queima uma grande floresta, como uma pequena tocha entre os gravetos. Eles incendiarão as nações vizinhas a leste e a oeste, enquanto o povo de Jerusalém permanece seguro em sua própria cidade. Zacarias 12, 1-6. Será que ainda vamos ver eventos de nações tentando cercar Israel e tomar de volta sua terra? Até quando as nações entenderão de fato que toda a palavra de Deus se cumpriu e continuará se cumprindo no que diz respeito à nação de Israel? E continua a pergunta: qual é a relação que tem com toda a humanidade a história de Deus com Israel? Até que ponto as nações, eu e você, somos atingidos pela palavra de Deus no que diz respeito a todas as promessas que Deus tem declarado para a nação de Israel, especialmente para o terceiro milênio.